Obrigado, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu vim aqui ocupar a tribuna da Câmara Municipal para anunciar mais uma vez que no próximo sábado estaremos realizando a Marcha da Maconha de 2019, com concentração a partir das 14h20 no Jardim de Alá e a caminhada começando às 4h20 em direção ao Arpoador. Mais uma vez, cumprimos a Constituição, avisamos as autoridades da realização da nossa marcha e estaremos reunidos pacificamente e sem a utilização de armas, como prevê o artigo 5º da Constituição Federal. A Marcha da Maconha é uma manifestação legítima que foi sancionada, inclusive, por 2 julgamentos unânimes no Supremo Tribunal Federal. Tanto o julgamento de uma ADIM como o julgamento de uma ADPF, pedindo ao Supremo que proibisse a repressão à Marcha da Maconha, foi acolhida, as duas foram acolhidas por unanimidade ainda em 2011. Por que precisamos defender a legalização da maconha? Nossa cidade vem sofrendo a cada dia com essa suposta guerra às drogas. Uma guerra que não consegue realizar os seus efeitos divulgados. A proibição não funciona. A proibição não funciona no Brasil, não funciona nos Estados Unidos, não funciona na Noruega, na Dinamarca, na China, em Cuba. A repressão às drogas é um fracasso internacional. E a proibição, além de não funcionar, ela provoca violência, provoca corrupção, ela cria um mercado fora de controle, que causa ainda mais danos à saúde das pessoas. A proibição dificulta a pesquisa científica da utilização medicinal ou terapêutica das substâncias proibidas. A proibição impede a utilização da maconha e de outras substâncias pela indústria. A maconha, como se sabe, há milhares de anos fornece fibras para a humanidade de qualidade superior, inclusive a fibra do algodão, e com uma utilidade bastante diversa. O Henry Ford, o fundador da Ford, de uma das maiores montadoras de automóveis do mundo, antes da proibição da maconha nos Estados Unidos, chegou a fazer um automóvel 100% fabricado com maconha. A lataria, os pneus, a borracha dos encostos, até o combustível era feito de maconha. E a proibição impede as pesquisas para o uso industrial da maconha e de outras substâncias. Recentemente, no Canadá, foi lançado um avião 100% fabricado com maconha. Todas as peças do avião fabricadas com maconha, inclusive o combustível também para esse avião. A proibição da maconha, para surpresa de muitas pessoas, teve início aqui, na cidade do Rio de Janeiro. O Código de Posturas Municipais de 1830 é a primeira lei conhecida no mundo que proíbe a maconha. E ela dá uma pista do que estava por trás da proibição da maconha. Porque o Código de Posturas Municipais de 1830 fala: é proibido aos escravos e outras pessoas. O pito do pango. Era um processo de criminalização da cultura negra, que se intensificou a partir da proclamação da República. Em 1888, quando houve a abolição da escravidão no Brasil, o Império não cumpriu a agenda dos abolicionistas, porque os abolicionistas, eles não queriam apenas a libertação dos escravos. Os abolicionistas lutavam para que as fazendas onde havia escravidão fossem confiscadas e entregues aos escravos, tanto a título de indenização, como para dar condições de sobrevivência a essas pessoas na situação de ex-escravos. Mas o Império não quis indenizar
os escravos. Ao contrário, a intenção do Império era indenizar os donos de escravos pelo prejuízo. Como o Império caiu em 1889, ninguém foi indenizado. Mas qual foi a opção concreta que restou aos ex-escravos? Ou eles permaneciam nas fazendas e, na prática, continuavam a viver como escravos, ou eles migravam para as cidades. E foi isso que muitos ex-escravos fizeram no Brasil. E isso aterrorizou a república oligárquica que acabava de se implantar no Brasil. Essa república oligárquica produziu, inclusive, algo inusitado, porque a Constituição da República é de 1892, mas o Código Penal da República é de 1890. A nossa República nasceu primeiro com o Código Penal, depois com a Constituição. E um dos principais objetivos desse Código Penal era criminalizar para tentar controlar essa população de ex-escravos que vinha para as grandes cidades. Então a proibição da maconha foi nacionalizada, mas também foi proibido o candomblé, a umbanda, a capoeira, o samba, o maracatu, o zungu. Vários traços da cultura negra foram criminalizados pelo Código Penal de 1890. Então aquela república nascente no Brasil se utilizou de uma tecnologia inventada ainda no Império para perseguir os negros. Que tecnologia é essa? A criminalização da cultura dos negros. Ao longo do século XX, o racismo, a eugenia, foram sendo, pelo menos oficialmente, colocados de lado pelas sociedades, e os vários traços da cultura negra, então criminalizados, começaram a ser descriminalizados, menos a proibição da maconha. A proibição da maconha continua até hoje a ser um instrumento de criminalização e de massacre da juventude negra e pobre do nosso país. A grande maioria dos traficantes presos no Brasil, mais de 60%, é muito provável que sejam simplesmente usuários de drogas que não tiveram acesso à defesa, que não tiveram direito a se defender. Pesquisas publicadas já mostraram que a maioria dos presos por tráfico de drogas no Brasil foram presos desarmados a partir de um encontro eventual com a polícia e portando menos de 5 gramas de maconha. A legalização da maconha não é o fim da guerra às drogas. Nós vamos ter que continuar a lutar pela mudança da política de drogas. Mas a legalização da maconha é um passo importantíssimo, ainda mais num país que não pode mais conviver com a realidade de jovens não violentos serem trancafiados em presídios para serem transformados em jovens violentos. A maconha, ela muitas vezes é acusada de ser a porta de entrada para outras drogas, o que não tem nenhuma base científica, não é comprovada por nenhuma pesquisa no mundo. Mas na realidade brasileira hoje, a maconha tem sido a porta de entrada para os presídios, a porta de entrada para um processo de embrutecimento daqueles mais pobres que caem como vítimas dessa guerra às drogas. Por isso, porque nós queremos criar uma cultura de paz no nosso país, nesse sábado, mais uma vez, nós vamos marchar pela legalização da maconha. E o slogan da Marcha da Maconha desse ano é: contra o abate nas favelas. Legaliza já, com o Supremo, com tudo. A Marcha da Maconha vem dialogar com a população do Rio de Janeiro, dizendo que a proposta hoje, que a política hoje implementada pelo governador Witzel é uma política que retoma as piores práticas de extermínio da população jovem negra das favelas cariocas, e não é à toa que os números de homicídios, de mortes provocadas pela Polícia Militar subiram nos primeiros meses de governo do Wilson Witzel. Ao invés do governador ficar enxugando gelo
provocando morte, provocando prisão, destruição, nós apresentamos uma alternativa que passa inicialmente pela legalização da maconha. Vamos juntos pela legalização contra a violência. Vamos juntos pela paz.